Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Espanholeto, eu sou especialista em uso correto e seguro de defensivos agrícolas no Sindveg, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, que é a entidade sindical que representa legalmente a indústria e conta atualmente com 28 empresas associadas, representando 40% do mercado de agroquímicos. Nosso trabalho hoje está baseado em 4 pilares. São eles: a consolidação de um marco regulatório federal previsível, que resulta em um ambiente juridicamente seguro para as atividades de suas associadas, uma representação legítima do setor com base em dados econômicos e informações estatísticas, além da defesa do setor por meio de comunicação correta, evidenciando os benefícios do uso de defensivos agrícolas na agricultura tropical, além da promoção do uso correto e seguro dos defensivos agrícolas. Estamos começando esse webinar com um tema muito importante que norteia a atuação de boas práticas agrícolas: a educação. Por este motivo, escolhemos como tema de nossa conversa a educação como fonte de segurança para o trabalhador rural. Acreditamos que a educação leva ao campo a correta utilização dos produtos para a defesa vegetal e, com isso, as culturas podem atingir seu real potencial produtivo. Além disso, com as boas práticas, preservamos a saúde do trabalhador rural e do meio ambiente e ainda possibilitamos a produção de alimentos seguros. E hoje estamos aqui para celebrar o início de uma grande parceria que irá ampliar a educação no campo. A parceria entre o Sindveg e o Serviço de Aprendizagem Rural, o Senar. Desde o dia 16/11 está disponível no Programa de Gestão de Segurança do Senar 5 minicursos que abordam conhecimentos sobre o que são os defensivos agrícolas, equipamento de proteção individual e prevenção e primeiros socorros no uso de defensivos agrícolas. Todos os minicursos são gratuitos e possuem certificados e materiais para download. Vale lembrar que este conteúdo também está disponível na plataforma de treinamento do Sindveg. A parceria entre o Sindveg e o Senar coincide também com o novo decreto 10.833, que preconiza o cadastramento de aplicadores de defensivos agrícolas e que especificará a necessidade de capacitação seguindo requisitos técnicos operacionais para segurança em sua aplicação. Então, para conversarmos sobre a importância da educação na área rural, nós trouxemos 3 convidados. O primeiro será Matheus Tavares, agrônomo e assessor técnico do Senar, e que coordenou essa parceria entre o Senar e o Sindveg. Em seguida, vamos conversar com o Dr. Sérgio Graff, médico toxicologista e diretor da Toxiclean, uma referência no pós-atendimento de produtos químicos, e que foi o responsável pelo conteúdo do nosso treinamento referente à prevenção e primeiros socorros nos casos de suspeita de intoxicação. E, por último, o professor Hamilton Ramos, agrônomo, pesquisador, diretor do IAC, do Centro de Automação do IAC, também uma referência em boas práticas e aplicação na proteção de saúde do trabalhador rural. E também pelas pesquisas intensas realizadas sobre equipamentos de proteção individual. Para dar início ao nosso debate, eu gostaria de chamar um vídeo sobre o Senar. O que nos alimenta, nos une. O abraço alimenta o afeto. O entendimento alimenta o diálogo. A conscientização alimenta a cidadania. O conhecimento alimenta a educação. O investimento alimenta a ciência. A tecnologia alimenta a sustentabilidade. A economia alimenta o otimismo. O progresso alimenta o emprego. O produtor alimenta o futuro. Trabalhar juntos é o que nos alimenta, unindo o campo e a cidade, trazendo equilíbrio entre a ciência e a natureza, levando bem-estar por meio de toda forma de alimento, para o maior número de pessoas. Somos o sistema CNA. Senar. Alimentar é construir o futuro. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. Matheus, e nesse primeiro momento, você acha que principalmente essa questão de gestão de segurança, né, onde entra esses mini cursos, você acha que ele também vem para agregar no portfólio do Senar? Quando a gente fala na relação do decreto 10.833, você acha que isso já vai ser agregado para o que vai vir, né, em termos de capacitação técnica para os aplicadores? A gente sabe que o Senar tem todo tipo também, né, de treinamento para aplicador.
né? Mas acho que essa base da gestão de segurança, acho que isso veio para complementar o portfólio do Senar. Com certeza, Daniel. O Senar já oferta há bastante tempo a FPR tradicional, né, que os treinamentos onde a gente vai habilitar o trabalhador rural a trabalhar com questão de segurança e saúde, agrotóxico, máquinas, espaço confinado. O EAD ele está vindo com uma estratégia nova, né? Os minicursos, os cursos EAD, são uma estratégia nova que estão previstas agora na NR 31 também, né? E que o Senar vai explorar, né? Então, a gente já está, os primeiros, vamos dizer, cursos que estão sendo ofertados pelo Senar Central são esses mini cursos produzidos em parceria com a Sindiveg, né? Então, com certeza, é uma estratégia que vai chegar dentro da porteira, é uma estratégia que vai ser bastante explorada aí pelo trabalhador rural, pelo produtor rural, e a gente espera, né? A gente lançou aí alguns mini cursos já, são 5 mini cursos, e já tem bastante matrícula que foram feitas, né? Em 2 semanas, basicamente, a gente já tem mais de 300 matriculados, então é uma forma que alcança muito rapidamente aí o nosso público, né? Então, a gente espera que cada vez fortaleça mais essa estratégia aí de educação no campo, né? E o EAD se fortaleça cada vez mais. Não, eu concordo plenamente nessa questão dos dois Brasis. A gente, quando desenvolveu os treinamentos do Sindiveg, e até na própria parceria com o Senar, o nosso foco foi exatamente como o senhor disse, foi o pequeno agricultor, né? Esse pequeno e médio agricultor, por algum motivo, é exatamente a palavra, ele subestima o risco. A gente considera que as grandes empresas, os grandes grupos, eles são mais fiscalizados e eles preveem melhores ações de segurança do trabalhador, né? Então, acho que o nosso foco está no trabalhador rural. E aí, a outra pergunta que o senhor citou é assim, existe uma grande diferença, né? E eu acho, e aí o senhor que vai responder, existe uma falta de conhecimento quando se fala sobre uma suspeita de intoxicação. Por isso que nós tivemos muito cuidado, e quando nós produzimos o nosso material, que nós, Dr. Sérgio Graff, que nos ajudou, é assim, são suspeitas de intoxicação, porque é muito difícil a gente falar assim, primeiros socorros em intoxicações, porque, como o senhor disse, os sintomas são muito parecidos, né? Então, a gente já conversou várias vezes sobre isso, você pega um agricultor que tem uma saúde debilitada, e é óbvio que uma menor intensidade do contato com um defensivo agrícola, algumas coisas vão realizar. Então, falta uma educação também desses grupos que atendem essas suspeitas, doutor Sérgio? Eu acho sem dúvida, é duro. Para você ter uma ideia, Daniel, hoje no Brasil, você pode entrar no site da Associação Médica Brasileira, da AMB, nós éramos 22, um colega faleceu lamentavelmente no começo desse ano, sobramos 21 médicos toxicologistas no Brasil. Parece ridículo, não dá um por estado, né, se você pensar, né? E só aqui, só na cidade de São Paulo são 3, então está faltando alguém a um canto, né? Então, isso é uma coisa que chama atenção, porque assim, falta. E aí, eu assumo, até acho, tem também uma coisa engraçada, que eu vejo, quando eu comecei com toxicologia, a minha mãe me perguntava, o que é esse negócio que você está fazendo? Né? Ela não tinha ideia, né? O que era um centro de intoxicações, o que a gente fazia no centro de intoxicações, o que era ser toxicologista, porque ninguém sabia. Então, nesses 30 e poucos, quase 40 anos, a gente até conseguiu caminhar bastante e fazer com que hoje a toxicologia médica seja uma especialidade reconhecida pela Associação Médica Brasileira, né? Já, porque antigamente ninguém nem sabia o que era, e hoje, pelo menos, você tem médicos, mas um número totalmente insuficiente. E aí eu concordo
com vocês, quando eu acho que o EAD e essa pandemia favoreceu muito, porque a gente aprendeu a fazer isso que nós estamos fazendo agora, de fazer cursos, seminários, congressos, tudo online. E levar o conhecimento de uma forma muito mais fácil, sem precisar de avião, sem precisar de hotel, sem precisar gastar dinheiro. Né? Então, isso eu acho que é um caminho sem volta, que nós vamos conseguir voltar. Então, na verdade, respondendo a sua pergunta objetivamente, falta conhecimento. Tá? E aí, o que acontece? Chega um aplicador lá, o cara aplicou ali, tá, um produto, ele chega no pronto-socorro e fala o seguinte: doutor, eu tenho fraqueza, mal-estar e vomitei a noite toda ontem, tenho uns arrepios, uma tremedeira nas costas, estou deprimido. Qual o primeiro diagnóstico que o médico vai fazer? É de intoxicação. Tá? E aí, muitas vezes, ainda bem. Se ele falar primeiro ou se falar por último que ele é agricultor, tanto faz, né? Se ele falar primeiro, o diagnóstico já é rápido, senão ele demora um pouquinho. E assim, ainda bem que está mudando muita coisa e hoje a gente recebe um número ainda pequeno, mas relativamente interessante, de chamadas de médicos, tá? Que ligam para a gente quando estão atendendo aquele paciente, para saber um pouco mais. Aí a gente fala, olha, vamos investigar isso, que dá o mesmo sintoma, né? E vamos procurar fazer isso aqui, vamos ver como é que está o fígado dele, como está o rim, como está o pulmão, enfim, para conseguir, eu não vou te falar na maioria das vezes, mas em grande parte a gente consegue chegar num diagnóstico que não é o de intoxicação. Tá? E algumas vezes realmente a gente fica com o diagnóstico de intoxicação, lembrando aqui que é o seguinte: sem exposição não tem intoxicação. Tá? Não existe intoxicação, você tem que estar exposto. Né? E a gravidade dessa intoxicação depende da intensidade dessa exposição. Quanto maior a exposição, mais grave vai ser a intoxicação. E aí, essa relação do treinamento, acho que o que o senhor quis dizer é o treinamento baseado no problema, né? A gente treina frente primeiro sobre a causa e depois explica o que causou aquilo, né? O senhor acha que a gente tem que dividir, porque, como eu falei aqui lá na frente com o Matheus, os nossos treinamentos a gente foca no pequeno agricultor, né? E aí o senhor veio e reforça que a forma dele entender é outra também. Então, nós da indústria precisamos começar a pensar também nisso, né? Então, olha, um treinamento para esse tipo de agricultor e outro tipo de treinamento para outro tipo de agricultor. O impacto disso reflete realmente nas medidas que ele vai tomar depois de segurança? Não tem a dúvida que reflete, porque reflete no nível de entendimento. Por exemplo, se você vai fazer uma cartilha, tá, para o agricultor, você quer passar o conceito de pulverização, né? Nem de segurança, você vai falar de tamanho de gota, vai falar de cobertura do alvo, alguma coisa do tipo. Se você escrever uma cartilha, hoje, infelizmente, nós ainda temos no campo aplicadores com nível muito baixo de escolaridade, né? Eles têm uma certa dificuldade, por isso que o EAD, né, esses cursos como o do Sindiveg, esses cursos como o Senar está promovendo, vem auxiliar o entendimento. É muito mais fácil ele assistir e entender a informação do que está ali do que ele lê. Muitas vezes você escreve uma cartilha e você coloca lá um conceito de cobertura do alvo de pulverização. E você coloca a figura de um automotriz, né, ao lado dessa informação. Aquele agricultor que só tem o costal, ele vai olhar para aquilo e falar assim, não, mas isso aí é para quem tem pulverizador de grande porte, não cabe a mim, ele não presta atenção naquilo. Ao passo que se você colocar o de um agricultor com um costal e levar isso para o Mato Grosso, para um automotriz, né, a sensação é a mesma. Então, nós temos o que a gente chama de diferentes cenários de aplicação, diferentes cenários de uso do defensivo,
que tem que ser trabalhado de uma forma diferente. Então, o Senar, o Matheus sabe disso, eu sou um fã incondicional do Senar, né? Por que isso? Porque o Senar tem uma capilaridade que permite você levar a instrução, o conhecimento para um instrutor, e esse instrutor lá na ponta vai transformar essa informação numa linguagem que o aluno dele entende. Porque o instrutor que está lá no autopropelido é diferente do instrutor que está lá no costal, muitas vezes, né? Isso é regional. Então, o instrutor conhece o seu público-alvo, o instrutor conhece para quem vai trabalhar. Então, você investindo num bom conhecimento desse instrutor, né, você indiretamente está investindo no bom conhecimento do trabalhador. Essa informação, dessa forma como ela está no EAD do Sindiveg, para produtor, é extremamente interessante. Por quê? Facilita o entendimento. Acho que as conversas se complementaram, né? Então, a gente teve aí o Matheus como o principal centro de educação para o produtor rural, o Dr. Sérgio falando sobre o que a gente encontra quando a gente não usa corretamente ou quando não lê rota de bula, e o professor Vitor Ramos falando da qualidade dos EPIs e falando da importância também. Eu queria começar com o Matheus. Matheus, você acha que realmente essa questão da melhora da educação, esses números, que agora eu não vou me lembrar, mas vem crescendo muito essa questão da educação no campo, né? Os números do Senar, eles vêm subindo muito, ou seja, a gente pode acreditar que a busca pela informação e, consequentemente, a melhora na utilização, isso vai ser uma consequência, né? Com certeza, Daniel. O acesso à informação ele está sendo muito facilitado, né? Agora, a expectativa aí para os próximos anos, com a chegada do 5G, né, que vai permitir que a internet chegue nos pontos mais remotos. Então, a expectativa é que isso avance cada vez mais e a gente tenha mais pessoas, inclusive pequenos e produtores familiares também, acessando informações, demandando mais, né, o acesso à informação. Isso é positivo, né? Então, a gente já vem trabalhando nessas parcerias para deixar soluções educacionais, vamos dizer assim, preparadas para essa demanda que está chegando, né, e que vai ser cada vez mais crescente. Se me permitem, eu queria até destacar uma colocação do Dr. Sérgio, quando ele fala que a gente trabalhar horizontalmente a informação, né, sempre constante e sempre presente, né, é bem melhor do que a gente fazer campanhas explosivas, momentâneas, né? Então, a gente tem essa visão dentro do cenário e a gente está hoje colocando, quando a gente fala em saúde e segurança, né, inserindo essa informação em qualquer material, né, que o cenário venha a ofertar. Porque a gente não tem que falar de saúde e segurança só quando é momento de falar de saúde e segurança. A saúde e segurança ela tem que estar presente em qualquer atividade, né? Então, a gente pega uma propriedade que trabalha com, não sei, um material ordenha de leite, onde o produtor deve se atentar para a saúde e segurança do trabalhador, do produtor, quando ele estiver trabalhando com a ordenha, quando ele estiver trabalhando dentro da horta, quando ele estiver trabalhando com alguma prática de manejo na fruticultura, onde que ele deve olhar com mais atenção para estar sempre atento à saúde e segurança, né? Então, a gente deixa de ter aqueles parênteses, né? Eu trabalho com produção de frutas, mas em certo momento eu olho para a saúde e segurança. Isso tem que deixar de acontecer, né? Ele tem que estar sempre olhando para a saúde e segurança, seja em qualquer atividade que venha a ser realizada dentro da propriedade. Então, a gente consegue trabalhar nessa forma mais horizontal e mais presente, né? Falando de saúde e segurança a todo e a qualquer momento. E aí a gente acaba quebrando esses paradigmas, né? Quebrando esses vícios que
foi muito bem colocado aí também pelo professor Hamilton, né? Eu aprendi a trabalhar desse jeito, por isso existe uma falha, né? Então, quando a gente começa a mostrar para o produtor rural que, independente da forma que ele trabalhe, em determinados momentos ele tem que parar e olhar para saúde e segurança está em tudo. Então, ele tem essa visão amplificada, né? E aí, com certeza, a demanda por educação, por treinamentos nesses temas, né? Não falando só de agrotóxicos, mas qualquer questões relacionadas à saúde e segurança no trabalho, eles vão crescer em demanda e, consequentemente, a gente vai ter um trabalho muito mais seguro no campo. E eu acho que isso, o EPI é um exemplo desse treinamento linear e constante, né, professor Hamilton? Porque, como o senhor disse, tudo evoluiu de 10 anos para cá dentro do EPI. E acredito que a insistência no uso, as empresas trabalhando, e aí eu não tenho esses números, e aí acho que são 2 links que a gente poderia fazer. Esse é um exemplo, realmente, né, de treinamento linear, a constante observação sobre o uso de EPI dentro das empresas, dentro das cooperativas, dentro das revendas. E depois o doutor Sérgio dizer para a gente o seguinte: esses possíveis ligações ou relatos de casos de intoxicações por falta de EPI têm aumentado ou têm diminuído? Isso não significa também que o fato de ter aumentado o uso de EPI não tenha que ter diminuído, né, doutor Sérgio, o número de chamados, né? Então, eu vou passar para o professor Hamilton primeiro, para ele falar dessa questão do treinamento linear, se isso é correto a gente falar. É corretíssimo isso, Daniel, sabe? A mensagem tem que chegar de uma forma, como o Sérgio falou, bem linear. O agricultor precisa saber, mas a gente precisa começar a levar também a informação, porque nós vivemos praticamente 50 anos de um EPI adaptado da indústria, né? Sem um EPI adequado para a área agrícola. E isso causou um ressentimento muito grande no produtor. E quando a gente pergunta se no Brasil se usa EPI, se você pegar os dados do IBGE, você também tem que perguntar assim, em que Brasil? Porque, né, como o Matheus mostrou, mas pegando os dados do IBGE, se você pegar a propriedade de mais de 10 mil hectares, que são essas que usam o autopropelido, praticamente garanto para você que 100% delas usam EPI, e usam o EPI adequadamente, tem um bom treinamento e tal. Só que se você pegar em número de pessoas, essas propriedades representam 1% do número de propriedades no Brasil, mas representam 50% da nossa área plantada. Então, em termos de como vai a produção no Brasil, ela vai muito bem, obrigado. Agora, quando você pega o outro extremo, né, que são as propriedades de menos de 10 hectares, e onde o decreto 10833 agora vem fazer uma diferença muito grande, porque aí não vale a NR31, não vale esses treinamentos de 20 horas, etc., etc., né? Mas quando a lei é do mapa, isso passa a valer. Essas áreas de menos de 10 hectares representam cerca de 3% da área plantada no Brasil. Só que representa 50% do número de propriedades. Então, o número de pessoas aí nessa faixa é muito grande. Então, é aí que nós precisamos chegar, sabe? E aí a importância da indústria, a importância desse treinamento, dessa informação linear, chegando principalmente nessa faixa, quando você fala que as ações do Sindiveg são voltadas ao pequeno, não é à toa, né? É porque é aí que estão as pessoas a serem treinadas. Se você pegar 80% da produção brasileira, se você pegar em termos de produção, 80% da produção brasileira, garanto para você que é produzida com segurança. Tá? Só que o maior número de brasileiros está nesses 20% que estão do outro lado. É aí que a gente precisa atingir, é aí que a gente precisa levar informação, é aí que essa estratégia linear ela vai bem. Legal. E aí, doutor Sérgio, a minha informação, eu
Eu fiz a pergunta, mas eu mesmo estou em dúvida da possível resposta. Quando a gente aumenta o número de usuários, consequentemente, diminui o número de chamados? O que o professor Hamilton falou é exatamente isso, né? Na verdade, eu trabalho com uma população, com uma amostra viciada. Porque, assim, quase... Aí todo mundo fala assim, olha, no Brasil ninguém está usando EPI. Mentira. É meio que óbvio que os intoxicados que eu vou pegar não usaram EPI. Tá? E quem usou EPI adequadamente, corretamente, não vai ligar. Então, já começa daí que eu já tenho um viés aí nos meus números que não vão bater. Né? É meio... Então, por isso que eu te falo, assim, a gente tem uma população que liga para a gente, Daniel, que é muito interessante. Aqui, assim, das 5 da manhã às 7 da manhã, todos os casos que entram é agro. Não entra caso de medicamento, cosmético e tal, não sei o quê, porque só o povo do agro é que está acordado nesse horário. E que resolve ter dúvida ou começa a aplicar e tem algum acidente e tal, nesse horário das 5 às 7. E aí a gente percebe, como o Matheus colocou, que possivelmente o 5G vai ser bom, porque assim, cai a ligação, eles não têm contato, eles têm que ir numa cidade próxima para conseguir falar com a gente, enfim, tem toda uma questão aí envolvida, e realmente a gente percebe que esse grande número de chamados, como o professor Hamilton falou, deve representar uma pequena parcela da área plantada, mas um grande número populacional, que é quem está ligando. E é quem tem essa dificuldade. Né? Porque assim, a gente está falando só de intoxicação, mas é uma coisa interessante, né? Tipo de curiosidade só. Né? Uma coisa que a gente atende muito, sei lá, uma vez por mês, pelo menos, é briga de vizinho. Né? Então, o vizinho usou o produto e matou a vaca do lado de lá da cerca, né? Ou então tem uma grande empresa, né? E o pequeno ele se sente acuado pelo uso do agroquímico naquela grande empresa, enfim. Então, muitas vezes, a gente recebe muita ligação disso também. Né? Então, eu acredito assim, o que eu sinto, e de novo, pode ser uma amostra viciada, mas é que quem mais precisa desse treinamento que a gente está falando é esse pequeno. É esse pequeno produtor. Tá? Porque, como eu falei lá no começo, eu acho que as grandes cooperativas, esses grandes agropecuaristas, enfim, eles são empresas com CNPJ, com toda a legislação trabalhista em cima deles, e que pode até faltar muita informação. Mas a informação é diferente. Aí eu concordo com o professor Hamilton. A gente precisa pegar a informação que está precisando chegar, pelo menos do ponto de vista toxicológico, daquele pequenininho ali. Legal. Bom, agora eu queria perguntar se alguém tem a pergunta para alguém aqui, já está encaminhando para o final aqui. Queria saber se o professor Hamilton tem para o Matheus, se o Matheus para o doutor Sérgio para o Matheus, só para deixar isso à vontade para vocês aqui. Eu queria parabenizar você, Daniel, pela escolha dos palestrantes. Não? Os três... Idem, Daniel. Muito gostoso o bate-papo. Mas muito gostoso mesmo. Eu acho que complementou aí, a gente conseguiu se complementar e bater um papo gostoso. Que legal. Daniel, queria parabenizar aí mais uma vez a Sindiveg, cumprimentar aí todos os nossos colegas, né? E deixar uma última informação aqui que eu acabei colocando na apresentação e não falei. O Senar, falando de cartilha, né? A gente trabalhou junto com a CNA e elaborou, já está disponível na nossa plataforma, lá no site do Senar, e também agora a gente tem um aplicativo com cartilhas, né? E a gente trouxe a NR31 completa, comentada. Então, são 16 fascículos, dividido tal qual a NR ela é construída, né? Então, são 16 cartilhas que o produtor rural, o trabalhador rural e quem quiser ter acesso gratuitamente, né, pode entrar no aplicativo lá e baixar essa NR31, que fala sobre saúde e segurança no trabalho, né? Especificamente a 31.7, agora falando de agrotóxico. Então, a gente trabalhou na íntegra da NR e também comentou cada item, para trazer para uma linguagem um pouco mais acessível, né, para quem de interesse aí.
já está disponível lá para fazer download e conhecer um pouco mais e ajudar na aplicação dessas normas de saúde e segurança aí no campo. Legal. Muito bom. Bom, eu só tenho a agradecer aí, eu tenho 2 mentores, né, o professor Hamilton e o Dr. Sérgio também, que qualquer informação, qualquer conhecimento eu busco eles, e o Matheus, que a gente começou essa parceria, deu muito certo, e ano que vem que já está aí, né, vamos ter mais curso também. Obrigado, gente, e quem sabe em breve a gente faça um novo. Obrigado mesmo, um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado a todos, um abraço, até uma próxima.